Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, tudo bem? Segunda-feira, segunda-feira. Hoje é dia 26 de maio de 2025, agora são 9 horas e 45 minutos. Hoje aqui tem sol, céu azul. Tá tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Aqui comigo tá tudo bem. Última semana do mês de maio, né? Graças a Deus, tá acabando. Jesus é bom. E a gente tá esperando, né? Que esse mês acabe logo. Estamos na expectativa, né? Que seja uma boa semana. Que as coisas aconteçam. A gente está no capítulo 15, né? Do Evangelho de Marcos. Lemos até o 13 na sexta-feira. E hoje a gente vai ler do 13. Marcos 15, verso 13, tá? 15 e 13. Você vai procurando aí, a gente conversa um pouquinho. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Que tudo esteja bem. Eu espero que sim. E tá, né? E tá tudo bem, né? É isso aí. Tive um bom final de semana, espero que você tenha tido também. Descansamos bastante, né? Eu descansei bastante. Deu boa aí, né? Deu boa. Deu boa. Deu boa. Ai, Jesus. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Aqui tá tudo bem também. Tranquilo, por enquanto sem novidades. Por enquanto, né? Estamos sem novidades. Parabéns a todos os aniversariantes, né? Parabéns a todos os aniversariantes. Você que está fazendo aniversário hoje, parabéns. Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, né? Grandemente, Deus abençoe. Charrua, bom dia, querido. Deus abençoe você grandemente. Eu queria enfatizar para você que deseja descer as águas, se batizar, que ainda não se inscreveu na página da igreja. Nós já estamos começando a marcar os lugares para batismo, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Se inscreva para o batismo. A Manuela conversou comigo aí que já tem 3 cidades onde tem um grande número de pessoas que ela já está marcando datas aí para batismo, tá? 3. Me parece, né? Eu não tenho bem certeza, parece que é Recife, não tenho bem certeza, mas acho que é Belo Horizonte e Brasília, tá? Vão ser as 3 primeiras, tá bom? Brasília, Belo Horizonte e Recife. Então, se você mora nessas cidades e você ainda não se inscreveu para o batismo, se inscreva, tá? A nossa página está aberta ali para você fazer a inscrição, tá legal? Já estão adiantando, já vai sair acho que essa semana ainda, sai as datas já, tá? A gente só está acertando os lugares, aí os endereços, e me parece que essa semana já vai sair a data, tá? Está aberta também a inscrição para o batismo em Caxias do Sul, tá bom? Então você que quer se batizar em Caxias do Sul, dia 21 de junho, tá? Então se inscreva, por favor, que a gente já está com as inscrições aí abertas para Caxias, dia 21 de junho. Sim, a Manuela já chegou sexta-feira já, irmã Sandra. Já estão trabalhando aí, já tem aí os 3 primeiros lugares onde vão ocorrer os batismos aí, tá? Então, se você quiser se batizar, você mora em Belo Horizonte, se você mora em Brasília ou se você mora em Recife, né? Já se inscreva, por favor, tá? Vá fazendo as suas inscrições, que a gente vai tá chegando aí para fazer os batismos, tá? Beleza? Eu posso ler o texto aí, capítulo 15 de Marcos, verso de número 13. Vamos lá? Capítulo 15, verso 13. São as primeiras 3 cidades, tá? As outras aí tem que ir se inscrevendo
E à medida que a gente tiver um número legal de pessoas, eles vão estar indo também, tá bom? A nossa intenção é todo o Brasil, né? Tá, Naira? São Paulo é o pastor que vai, mas é mais pra frente aí, tá bom? Mais pra frente. Vamos lá? O texto diz assim, ó, verso 14. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez, mas que mal fez. E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado, Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelho, o adoravam. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre as nossas vidas para nos abençoar, dando para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, e que ela desça revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do Teu coração. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem aqui nesse texto o final da ação, né? Que antecedeu a crucificação. Tá? O final da ação que antecedeu a crucificação. Então, a gente discorrendo aqui, a gente vê que no verso 15, Pilatos, ainda querendo satisfazer a multidão, soltou a Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Então, Jesus passou pelo espancamento, né? Passou pelo espancamento, e então ele foi conduzido. No 16 diz assim, os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana poderia ser uma vara, né? Uma vara. E cuspiram nele e, postos de joelho, o adoravam, né? Então, eles escarneceram Jesus, como se o estivessem adorando de joelhos aí, tá? Entendeu? 20. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe da púrpura, ou seja, tiraram aquelas roupas resplandecentes, colocaram suas próprias vestes e levaram para fora a fim de o crucificar. Então, ele saiu do palácio e foi conduzido, né, para o Gólgota, né, ou para a Montanha da Caveira, aí, se você preferir. 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Então, Simão Cirineu carregou aqui, eu já expliquei para você que não era a cruz inteira, né? Porque não teria condições de carregar ela, porque era muito pesado, uma pessoa não levava sozinha. Então era aquela travessa, né? Aquela madeira, aquele travessão, né? Que eles levavam. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, rei dos judeus.
Crucificaram ele com 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. 28. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. 29. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando você fala alguma coisa da parte de Deus, quando alguém quiser te acusar, eles vão se utilizar das tuas próprias palavras para acusar você, que é o que eles fizeram com Jesus, né? É o que eles fizeram com Jesus. Então eles se utilizavam daquilo que Jesus profetizou. Isso aqui é uma coisa muito comum, na verdade, né? Quando a pessoa profetiza, quando Jesus ele profetizou, eles se utilizaram dessas palavras proféticas que iria acontecer, mas ainda não havia acontecido, para escarnecer ele. Então, quando você tem um ministério profético, você está sendo usado por Deus para profetizar. Isso vai ser usado contra você enquanto não acontecer. Mas é uma pressão que quem é usado como profeta precisa suportar e vai ter que passar. Entendeu? Então, Jesus usou você para falar uma coisa na tua casa, por exemplo, que ia acontecer, ainda não aconteceu. Então, aquelas pessoas vão utilizar essa palavra profética para zoar você, dizendo: mas você não falou que ia acontecer isso, porque não aconteceu ainda. Né? Isso que Jesus profetizou aconteceu, só que foi depois. Foi 3 dias depois. Entendeu? Foi 3 dias depois. Então os caras estavam dizendo: olha que coisa interessante. 29, ó. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas. Isso aconteceu 3 dias depois. Mas 3 dias antes os caras estavam zoando eles. Os caras estavam escarnecendo Jesus Cristo. Porque Jesus avisou o que iria acontecer. Hoje não é diferente. Você lançou uma palavra profética e tem muita gente rindo. Não é? Mas quando aconteceu? Ou quando vier a acontecer? Então vai acabar a piadinha. A gente viu isso aí acontecer um tempo atrás, hein, não viu? Quando alguém falou: vai acontecer uma coisa com vocês. Daí todo mundo começou a dar risada, tirar sarro. vai acontecer aquilo comigo? Com quem será o primeiro que vai acontecer? A gente não viu isso na televisão. Aliás, aqui, né? Não é televisão, aqui na rede. Agora que está começando a acontecer, você está vendo os caras chorar. Eu não admito que isso aconteça. Eu não aceito. Mas não estava todo mundo dando risada? Dizendo que era mentira, que não ia acontecer nada? Não foi assim que aconteceu. A gente está acompanhando ao vivo isso. Lembra quando o pastor Sandro profetizou alguns meses atrás e eu disse para vocês que o Senhor falou para mim na igreja quando eu estava orando que nós iríamos testemunhar a queda de um regime e seríamos testemunhas oculares, com os nossos olhos nós veríamos outro levantar-se no lugar. Eu não falei isso aqui para você. Não é exatamente o que a gente está vendo? Não é isso aí? Nós já não estamos vendo a cobra serpente golpeada de morte, agonizando? Não estamos vendo com os nossos olhos? Entendeu? Então, esse texto bíblico, ele é extraordinário, porque ele fala da realidade da nossa vida. Jesus, quando ele estava na cruz, todo mundo passava e dizia: você não é o Filho de Deus? Desce daí. Não é o que as pessoas falam para você? Falou: tu não é profeta? Por que você está passando na prova aí? Você não falou que Jesus ia fazer um milagre na sua vida e agora você não consegue pagar a prestação do teu carro?
Não é isso que você ouve? Ué, você não falou que ia para essa igreja aí, que lá tinha Jesus e agora está aí nessa prova, está doente? Não é? Cara, Jesus passou por isso, você vai passar, eu passo por isso. Nós vamos passar por isso. Isso aqui é uma verdade extraordinária. Entendeu? Isso é uma verdade extraordinária, irmão. Esse texto, eu acredito, né, que assim como eu, ele fala dentro do teu coração também. E não é de maneira figurada, não. Ele fala de maneira literal dentro do nosso coração. Não é porque nós estamos vivendo isso. E nós vamos ouvir isso de outros. É isso aí mesmo, Marceli Santos. É irmãos entre aspas. Ou vamos ouvir isso dos nossos próprios irmãos, entre aspas, né? São os caras que vão lançar isso em rosto. Eles vão lançar diante da tua cara, dizendo, mas você não profetizou que ia dar boa? Você não profetizou que o cara ia voltar e agora vai preso? Tá aí, ó, tá preso aí, ó. Mas aí, então veja, você ser usado por Deus como profeta, você ser usado por Deus como profeta implica necessariamente em ser acusado de mentiroso. Implica nisso. Posso te dar outro exemplo, Jeremias, capítulo 20 de Jeremias, eu acho, não tenho bem certeza, mas está por ali. Jeremias profetiza que Nabucodonosor viria sobre a cidade e ia destruir tudo, mandou os caras se entregar, não luta e tal. Os caras meteram ele no tronco, deram um pau nele. Porque onde é que já se viu o orgulho judeu sendo posto à prova por um profetinha, não é? Mas o que os caras não sabiam? Os caras não sabiam que o exército de Nabucodonosor estava a 3 dias de chegar. Entendeu? Oi, Wallace Dias, bom dia. Pastor Santo, tive um sonho nessa madrugada no qual estava eu em uma comunidade e de repente estávamos sendo invadidos e atacados por mercenários orientais a cavalo empunhando espadas ninjas. Eles virão, irmão. Entendeu? Irmão, isso aqui é literal na sua vida, na minha vida. Né? Então, se você deseja ser usado por Deus, ser um vaso de Deus, se você busca de Deus os dons proféticos descritos na palavra de Deus, que nos seriam dados através da imposição de mãos dos profetas ou ação do próprio Espírito Santo de Deus, né? Você precisa entender que há um preço a ser pago. Um deles é ser escarnecido. Ter a tua moral vilipendiada. Oi, Naira, já vi, bom dia. Entendeu, irmão? Então você tem que ter estômago para aguentar esse povo que rodeia você. Entendeu? Não, Gideão, Jeremias viu tudo acontecer, o povo ser levado para o cativeiro, mas ele não foi. Entendeu? Porque aconteceu nos seus dias, quando ele profetizou, uma semana depois já aconteceu. Então, a gente olha para esse texto e vê as pessoas zombando de Jesus na cruz e vê as pessoas zombando de você. E vê as pessoas zombando de mim, e vê as pessoas zombando da nossa igreja. Mas a pessoa que zomba você, se pergunta se na igreja física que ela vai, as pessoas são curadas, batizadas com o Espírito Santo. E cai pessoa endemoniada lá quando o pastor deles ora, se pergunta isso. Ele vai dizer que não, mas aqui tem. Então os caras podem zoar você, mas você tem Jesus. Então quem tem Jesus, meu irmão, sabe, conhece, sente a presença de Deus. Quem não tem, acha que tem, porque é só mais um religioso. Então nós vamos viver e passar por essas situações e circunstâncias assim como Jesus passou. Talvez nós ainda não estejamos apanhando na rua, né?
muitos de nós, alguns, né? Mas não dá para dizer que sim, eu acho que não. Né? Prof. Luiz, bom dia, meu queridão, Deus abençoe você. Não é isso aí? A Rosane, pastor, sonhei que eu estava em Nova York. Oh, glória! Até eu quero ir lá em New York City, mas só depois, né, que apertar mais um pouco aquela galera sair de lá para poder andar, né? Porque Nova York você não pode andar na rua que os caras roubam tudo e você celular, carteira, né? Tem muito imigrante lá, né? Infelizmente, né? E eu não estou falando aqui dos imigrantes brasileiros, né? Mas tem muito imigrante que veio da África, de outros lugares que assaltam, roubam. Tem uma irmã conversando comigo dizendo que não vai para Nova York porque eles têm medo de ser estuprado na rua. O que é tão absurdo. Agora não, né? Depois que o Trump voltou já tá pondo ordem no troço, né? Mas a coisa estava bem feia, né? Espero que melhore rápido para a gente poder ir lá passear. Bom, então tá, isso aqui já ficou beleza, vambora, né? O 31 diz assim, ó, 30, né? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. 31, e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse aqui é sacerdote falando de Jesus, né? Sacerdote falando de Jesus. Aí a gente pode olhar para os pastores que falam do Espírito Santo, né? Hoje tem muitos falando do Espírito Santo. Não é? Deus levanta os profetas e os pastores zombam. Esse aí tá cheio, irmão. Né? Esse aí tá cheio. Sim, Jeanette Follens Monteiro. Bom dia, pastor. Eu já me inscrevi, moro na região metropolitana de Recife. É válido sim, você já se inscreveu, é válido sim. Lembrando que a igreja entrará em contato individualmente com cada pessoa que se inscreveu, tá? Para passar endereço, a gente não vai dar o endereço aqui dos lugares, que não vai ter culto, vai ser só batismo, né? Então a gente não vai divulgar os endereços, os endereços dos batismos pelo Brasil serão passados individualmente. Aliás, provavelmente a Manuela fará isso, vai entrar em contato individualmente com cada uma das pessoas que se inscreveu para o batismo, tá? Então você precisa se inscrever, não deixe para a última hora para você não ter problema, tá bom? A oração do monte será postada assim que a pastora Aldrin tiver esse desejo no seu coração, que eu não sei quando é que é, né, pastora Aldrin? Mas eu já mandei tudo para ela, tá com ela já aí, tá? E vai dar boa aí. Não sei quando que a Aldrin vai postar, assim que der, ela coloca aí. Mas já tá tudo prontinho aí, tá bom? Tá tudo prontinho aí, já... Tá, vamos lá, vamos continuar. 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Isso quem falava era o sacerdote. Você já viu aí muitas pessoas falando assim, você não tem o dom da cura? Pastores, né? Que pregam heresias e blasfêmias contra o Espírito Santo, dizendo assim, você não tem o dom da cura? Então você vá no hospital e cure todo mundo. Você já escutou as pessoas falar isso aí? É a mesma coisa que os caras estão falando aí, ó. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que te vejamos e acreditemos, irmão. Se você não acredita na palavra de Deus, você pode ver um milagre gigantesco na tua frente que você não vai acreditar do mesmo jeito. Tem gente que vive correndo atrás do milagre, né? Mas não entendeu ainda, correndo atrás da bênção, que a Bíblia diz que quando a gente se converter, entregar nossa vida para Jesus, abandonar o pecado e tirar a iniquidade do nosso meio, o milagre que vai correr atrás de nós. Não é? É o milagre que vai correr atrás de nós, e não somos nós que vamos correr atrás do milagre. Entendeu? A Aldrin está falando que ela só está esperando ocasião para postar, tá? O de sábado. O que nós temos no YouTube é o do sábado passado, agora tem o desse sábado. Só que a pastora Aldrin vai passar ao vivo, né? Numa live, e daí precisa ter a data da semana para passar. Eu não sei quando é que é, provavelmente quinta-feira, né, Aldrin? Eu acho que não tem nenhuma programação à noite, né? Que tem culto terça, tem culto quarta,
Eu acho que quinta, né? Você passa. Eu acho, mas não tenho certeza aí, né? Vamos lá. 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora sexta, meio-dia, você já sabe. Sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vamos ver se virá Elias para tirá-lo. Eu podia fazer aqui um outro comentário, dizendo assim que as pessoas, quando veem você numa situação difícil, elas olhando e dizendo: olha, se é de Deus mesmo, Deus vai vir aqui e vai salvar você. Né? Ah, se é Deus vai... E às vezes Deus não faz porque não está no plano dele. Não quer dizer que não seja de Deus. Entendeu? Não quer dizer... Aldrin, você podia postar hoje de noite, né? Que hoje acho que não tem nada, né? Também, né? De noite. Podia postar hoje, a galera tá xaropeando aí já. Se você quiser por mim, você pode pôr, tá tudo bem. Hoje é segunda-feira, né? Não tem compromisso nenhum. Tá beleza aí. Entendeu? Então eu acho que a gente podia também avaliar dessa maneira, né? As pessoas, quando veem você numa situação difícil, veem você atravessando uma situação difícil, eles julgam o teu ministério, a tua vida com Jesus Cristo, dizendo que se você de fato fosse de Deus, Deus não permitiria que você passasse por aquela situação, né? Não é? E às vezes você precisa passar por aquilo. E não quer dizer que você está passando por aquilo. Não quer dizer que você passando por aquilo que você não é de Deus, né? Eu acho que as pessoas podiam rever esse tipo de situação, né? Pastor, gostaria de uma camiseta dessa que você está usando. A gente não vende. Você sabe que aqui na igreja não vende nada, né? E às vezes você pode entrar com um pedido aí para as irmãs mandar para você esse negócio aqui. Deus, você manda fazer uma para você aí, tá tudo bem. Você compra uma camisa, manda alguém imprimir para você. A gente faz quando a gente precisa, que a gente faz. A gente compra a camisa, manda imprimir. Você faz aí uma para você. Faz esse negocinho aqui, manda imprimir uma para você. Né? A gente aqui não vende absolutamente nada na igreja, vocês sabem disso muito bem, né? Não, a igreja não é lugar de vender nada, né? Então, se você quiser, você manda fazer uma para você. Ó. Tem um monte de gente que já mandou fazer. Só eu pediria que você não fizesse para vender, né? Porque senão vai parecer que eu que estou vendendo as coisas, né? Mas para você, né, não está autorizado a você fazer para vender, mas para você pode fazer, não tem problema. Faz a artezinha, tira uma fotinha, um print, leva num lugar que o cara faz camiseta, fala: eu quero que você faça uma camisa dessa aqui para mim, daí faz para você, não tem problema. Tá tudo certo. Só peço que você não faça e venda, né? Ah, tem a camisa da igreja para vender, que Deus, caras vão dizer que eu estou vendendo coisa aí. Daí Jesus vai pegar você, né? Se você fizer isso. Entendeu? Mas se for para você, você pode fazer, não tem problema aí. Tá tudo certo. O pastor tá tudo certinho aí. Tá? Tá tudo certinho. Entendeu? Você pode mandar fazer para você, para tua filha, para teu marido, não tem problema. Faz aí, ó, tira um print, ó. Tira um print, você pode mandar fazer, tá? Não tem problema. O pastor não vai ficar chateado, você pode fazer. A igreja é nossa, não tem problema nenhum. Só não pode fazer para vender, mas para você pode, tá? Então a gente enfrenta muita oposição, entendeu? Sim, Cleide, pode fazer. Se é ovelha da igreja, você pode fazer, não tem problema. Só faz só para você, daí para tua família. Ou se você quiser dar para alguém de presente, você pode fazer, não tem problema. Só não pode fazer para vender, daí você não tem permissão. Você está fazendo a revelia do seu pastor, tá? Mas se você está fazendo para você, se você está fazendo para tua família, se quer dar presente, você pode fazer, não tem problema nenhum. Tá tudo bem, não tem problema.
pode doar para alguém também, não tem problema, você pode fazer, tá tudo bem, não tem crise, tá? Aqui eu não vou vender para você, não vou fazer para vender, né? Que eu não sou vendedor de nada, a não ser da Lobel, né? Da Lobel eu sou vendedor, mas daí é nosso trabalho, né? Daí é outra coisa, não da igreja, tá? Então não tem problema. Bom dia, pastor, você viu que o Palmeiras perdeu para o Flamengo? Ana, eu tô vendo eu recebi tanta mensagem me zoando ontem que eu nem sabia que tinha jogo, pra você ter uma ideia. E os meus amigos estavam me zoando o dia inteiro ontem porque o Palmeiras perdeu pro Flamengo. Parabéns, né, o Flamengo, os Flamengo, eu nem vi, irmão, porque eu não vejo futebol, eu só brinco com o futebol, mas eu não assisto porque eu não tenho tempo, né? Ele não tem saco também para ver mais. Mas eu vi sim porque os irmãos estão me zoando desde ontem já, isso aí. Tá? Então a gente poderia dizer isso, né? No 36. 37 diz assim, ó, e Jesus, dando um grande brado, expirou, né? 38, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. 39, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Tá? Bruna Lessa, parabéns, querida, seja bem-vinda à nossa igreja, tá? Deus abençoe você. 40, também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, que era Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago, o menor, Tiago, irmão de Jesus, e José, irmão de Jesus, e Salomé, irmã de Jesus, tá? 41, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então aqui a gente passa a leitura da crucificação de Jesus Cristo, tá legal? Observando aqui, parabéns Juliana Fofolete, Deus abençoe você. A gente passa aqui então pela leitura, né? Vamos ler o 42? Vou aproveitar, temos tempo ainda, a gente tem mais 12 minutos, vamos dar uma olhada, ó. Verso 42, a epígrafe já é a sepultura de Jesus, ó. E, chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, ou seja, era sexta-feira, tá? José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, ou seja, ele também era cristão, crente, né? E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Amazon Temper, bom dia, obrigado pela tua oferta. Deu o corpo a José. 46. O qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José. Veja que eles se referem a Maria sempre não como mãe de Jesus, né? Mas como mãe dos seus irmãos, né? E Renato Martins, que legal, cara. Obrigado pela oferta, Deus abençoe. Que legal, bem legal. Continue lendo e se empenhando, tá? É interessante, né? Porque eles sempre tratam ela ali, como a mãe dos irmãos, né, de Jesus Cristo, inclusive dando o nome deles, né? E não como Maria, a mãe de Jesus, né? É interessante a maneira que a Bíblia se manifesta já, para que você não estivesse idolatrando a Maria, né? Não tivesse aí trazendo Maria como intercessora, não é? Então, cuidando dos seus filhos, né, irmãos de Jesus, que ficaram. Hoje a gente fez meio que uma leitura dinâmica, né? A gente já leu, vamos ficar no 16 para amanhã, e vamos orar um pouquinho, essa segunda-feira, vamos orar para Deus abençoar a nossa semana, né? Vamos orar para Deus abençoar a nossa semana, para Deus abençoar a nossa família. Lembrando você, essa nossa agenda do pastor, né? Para essa semana, ó, dá um print aí.
A gente vai ter culto em São José dos Pinhais amanhã, terça-feira, Blumenau, quarta-feira e Guaratuba, domingo. Tá? Não esquece, e Guaratuba. Hã? Tá, não esquece que Blumenau é no novo endereço, tá? No Rivage, Rua 25 de Julho, 907, Tupava Norte. Tá bom? Em Blumenau, não esqueça, por favor, tá? Que a gente já tá em novo endereço e vai ser bem legal. Vitor, o pastor não faz gabinete. Quem faz gabinete são os pastores auxiliares. Aí você tem que conversar com as meninas administradoras, elas vão passar você para um pastor que vai te ajudar e te atender. O pastor não faz atendimento de ovelha, tá? Quem faz isso são só os pastores auxiliares da igreja. O pastor não tem tempo para fazer isso. Minha função na igreja é outra, tá? Eu já vi tua mensagem, a terceira que você está postando aí, né? Mas o pastor não faz. Primeiro tem que ser ovelha da igreja, se não for de maneira nenhuma. E segundo, não sou eu que faço, são os pastores da igreja. E tem que conversar com a pastora Audrey ou com uma das nossas administradoras para que elas encaminhem você aí para ser atendido. A gente ajuda sim, atende, mas daí são os irmãos que fazem, os pastores, não sou eu, tá? Beleza? Tranquilão? Vamos orar? Deixa os seus olhinhos aí, pega a água, o óleo, nós vamos orar para consagrar o óleo, tá bom? Vamos lá? Fecha os teus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos alcançar com a tua palavra, com o teu poder e com a tua misericórdia. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, a última semana desse mês de maio, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, a nossa casa, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe o nosso trabalho. Eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o nosso comércio, o consultório, a loja, o armazém, a oficina, a fábrica, aquilo que os irmãos tiverem como seu trabalho, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os nossos irmãos caminhoneiros, os nossos irmãos agricultores. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, o Brasil, abençoa o nosso povo, o povo brasileiro. Pai, em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão sobre a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dele, que o Senhor possa colocar sobre a sua cabeça o capacete da salvação, na sua fronte, na sua retaguarda, os escudos da fé, que o Senhor possa, meu Deus, colocar um anjo à direita, um anjo à esquerda, um anjo à frente, um anjo à retaguarda do nosso presidente, guardando, protegendo, livrando ele de todo mal em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe o Congresso brasileiro, que o Senhor abençoe o Senado brasileiro, que o Senhor abençoe o Supremo Tribunal Federal, que o Senhor abençoe, Pai, o nosso Exército, que o Senhor abençoe a nossa Marinha, que o Senhor abençoe a nossa Aeronáutica, que o Senhor abençoe a nossa querida Polícia Federal, que o Senhor abençoe os nossos policiais militares em todo o Brasil, os nossos policiais civis em todo o Brasil, os nossos bombeiros em todo o Brasil, os nossos guardas municipais em todo o Brasil, os nossos vigilantes, vigões, que cuidam dos nossos patrimônios, do banco, do carro blindado, que a tua mão, Deus, esteja sobre todas as nossas forças de segurança e que o Senhor abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, todos os nossos professores, os nossos médicos. Pai, abençoa, Senhor, todos os postos de saúde, todos os hospitais, Senhor, todas as clínicas. Papai, os nossos irmãos dentistas, psicólogos, psiquiatras, todos os ramos, Senhor, da medicina, o Senhor possa estar abençoando, guardando, protegendo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos professores, os diretores, os zeladores, as tias da merenda, os seguranças no portão das escolas. Abençoa, meu Deus, as nossas crianças, abençoa os nossos filhos, guarda, livra eles de todo o mal. Em nome de Jesus eu quero repreender o espírito do atentado. Meu Deus, que o Senhor venha repreender, colocar por terra toda a intenção do diabo contra as escolas, contra os nossos filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, guarda, protege, livra-nos, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus Cristo.
Peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos agricultores. Deus, abençoa as fazendas, abençoe os sítios, abençoa a nossa terra para que produza muito bem. Abençoa, Senhor, os nossos animais para que eles produzam muito leite, boa carne, muitos ovos, Senhor, muita lã, Pai, muito peixe, que o Senhor possa abençoar o Brasil para que não falte comida, para que não falte água, Senhor, potável, que o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa os nossos irmãos, papai, que estão pilotando as aeronaves, todo o grupo de pilotos, Senhor, da TAM, da Azul, que nos acompanha todos os dias, comissários de bordo, Pai, os irmãos que trabalham nos aeroportos, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar todos os irmãos que estão desempregados, para que o Senhor abra uma porta de trabalho para os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, meu Deus, aqueles irmãos que estão orando, que estão buscando uma vaga de emprego, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando eles, abrindo esta porta, abrindo esta possibilidade, Jesus, para que eles venham trabalhar em nome de Jesus Cristo. Põe, meu Deus, a tua mão sobre os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero apresentar os irmãos que nesse dia, Senhor, que nessa semana passarão por consultas médicas, por cirurgias, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ajude cada um deles, abençoe, dê vitória para os teus filhos, em nome de Jesus. Aqueles irmãos, Senhor, que terão lutas nos tribunais, os nossos advogados que estão lutando pelos nossos direitos, que o Senhor venha dar vitória, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar, meu Deus, o entendimento, o discernimento para os nossos advogados que estão lutando pela nossa democracia nos tribunais. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os ajude e os abençoe no poder e na autoridade do nome de Jesus. Põe a tua mão sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, Senhor, e nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço, Deus, também que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de Ti, que o Senhor abençoe, Pai, essa água, e quando os irmãos beberem dela, que eles sejam alcançados, Senhor, pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem. Abençoa também este azeite que está sendo apresentado diante do Senhor, para que ele seja santo, santificado, e tudo aquele que ele tocar também seja santificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Nália, obrigado, Deus abençoe vocês. De tarde a gente vem para o desdobramento, tá bom? Beijinhos, Deus abençoe vocês, tchau. Opa.